cá estamos nós com mais um Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Sei lá eu que episódio é esse, já perdi as contas, não vou contar mais. Eu só sei que estamos na segunda temporada e estamos aqui contando a história do rock gaúcho feito de 1995 a 2015, com muitos convidados especiais, né? Eu sou Lele Bortolassi, @Lele Bortolassi, ao meu lado, @Carol Govari, minha fiel escudeira e parceira nesse projeto. Tudo bem, Carol? E aí, Lele, tudo certo? Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão aí? Espero que estejam curtindo, né? A gente tá trabalhando, tá sim, legal. Sim, estamos sempre fazendo o possível para gerar o melhor conteúdo possível nessa história que é magnífica, cheia de altos e baixos, indas e vindas, risadas e choro, sucessos e fracassos, como todas as histórias legais de se contar. Estamos aqui no oferecimento de KTO.com e também com o apoio de Dado Beer, que nos fornece a cervejinha pra gente soltar a palavra aqui. Eu cheguei, inclusive, antes de tu começar a falar, eu já tô... Como assim? Olha aqui, meu copinho. Meu copinho já tá... Montecchio Pizzaria, que nos fornece as pizzas que nos alimentam aqui antes das gravações. A Amora Imagem cuida de todo o nosso material de backstage, making off. Nos siga no Instagram. @EQSSADN. Isso aí. Produto oficial também. A loja que faz as roupas, as camisas oficiais, o merchandising oficial das bandas gaúchas nos apoia aqui também. Acho que não esqueci de ninguém. Esqueceu o quê? Esqueceu o quê? Estamos no Music Box Brasil! Essa novidade aí, né? Essa é uma boa novidade aí da segunda temporada. Estamos no Music Box Brasil. Vocês podem ver toda a nossa primeira temporada no Music Box também. Isso aí. E agora estamos passando. Então a gente tá no YouTube, todas as plataformas digitais e no Music Box Brasil. Olha que legal. O convidado de hoje, ele não é um cara do rock gaúcho, mas ele é um cara que se envolveu com o rock gaúcho. Ele é um cara que... Quando o rock... Na nossa história que a gente está contando aqui, desde ali de 95, quando a nossa história estava começando, a história da banda dele também estava levantando voo, só que daí num âmbito nacional, porque ele saiu... ele mora mais perto das capitais, não é tão longe das capitais. Boa tua conexão. Ele 1000 quilômetros a menos. A banda dele veio de uma capital que não é Rio e São Paulo, mas tomou conta do Brasil e só levantaram o voo e nunca mais desceram. Quer dizer, desceram agora, estamos gravando isso aqui em 2022, né? Desceram, pousaram do voo que levantaram porque resolveram botar um ponto final na sua história. Eu tô falando de Henrique Portugal do Skank. E aí? Seja muito bem-vindo ao Quero Ser Seu Amigo de Novo. Um grande prazer. Isso é letra, né, de música, né? Eu quero ser seu amigo de novo. Do Rei Amigo da Cachorro Grande. Deste disco aqui, cadê? As próximas horas serão muito boas. Não! É esse? Claro que é. Claro que é. Que a gente se confunde já aqui. Sensacional. A gente pensou numa frase clássica do rock gaúcho para nomear, e como a história tem muitas brigas... Um beijo. Cadê aqui? Vai nessa aqui, ó. Um beijo pra eles. Aí, ó. Então, como vou mandar beijo aqui o programa inteiro. Manda beijo pra todo mundo. Problema. O programa é teu também. Fala o que tu quiser. Henrique, a gente, antes de começar a gravar, a gente tava falando aqui do primeiro show do Skank em Porto Alegre. Isto. E a gente tava lembrando, né? Eu fui nesse show. Eu não lembro muito, tá? Mas eu fui. Porque era uma fase... A gente pode fazer piada também? Pode? Tem que levar a sério? Não, aqui você estava piada. Sóbrio, por isso que você não lembra? É que... era uma fase, eu tinha... Foi 95? Não, 93. Imagina, eu tinha 21 anos, cara. Você era uma criança. Eu tinha 21 anos, né? O antigo Opinião, que era uma tripa. Exatamente. Foi ali a tua primeira incursão em Porto Alegre? Foi a tua primeira vinda a Porto Alegre? Naquele show? Não, eu já tinha vindo a Porto Alegre. Com o Skank? Não. Eu já fiz algumas maluquices na minha vida. Isso foi antes do Skank. Pegar um ônibus em Belo Horizonte e falar assim, hoje eu vou pra onde? Eu vou até São Paulo. Aí chega na rodoviária de São Paulo e fala, hoje eu vou pra onde? Daqui eu vou pra onde? Curitiba. Cheguei em Curitiba, passei o dia. De onde que eu vou? Vou pra Porto Alegre. Então minha primeira vez em Porto Alegre foi pegando ônibus assim e eu fui parar em Buenos Aires. Caramba! Isso, mochileiro total. Mochileiro total. Sem destino prévio, assim. Tu chegava no lugar e... Chegava na rodoviária, eu falava assim, olhava assim, acho que eu quero ir pra Porto Alegre. E quando chegou em Porto Alegre, do nada, tu lembra o que tu fez? Onde é que tu foi? Cara, uma história muito maluca. Tem um bairro aqui que chama Menino Deus, né? Sim.
E aí eu tava na rodoviária de Porto Alegre, que eu tinha comprado a passagem, de manhã isso, tinha comprado a passagem, pra de noite eu pegar um ônibus e ir para Buenos Aires. Aí encontrei uma menina na rodoviária, eu tomando um café da manhã na rodoviária, que é a mesma até hoje, se não me engano, né? Ela vem em curva, assim, né? No caminho ali pro aeroporto, não é isso? Não, ela, na verdade, pra ir pro aeroporto, passa. Isso, exatamente, Aí, conversando com a menina e tal, ela falou, eu tô à toa hoje, eu vou te apresentar a Porto Alegre. Mas primeiro eu tenho que passar lá onde é que eu trabalho. Ela trabalhava numa clínica geriátrica no bairro Menino Deus. Aí passei o dia com ela me explicando a cidade, e 4 horas da tarde ela me levou de volta para a rodoviária e eu peguei um ônibus para Buenos Aires, era, sei lá, 7 horas da noite. Olha, que divertido essa. E o que ela fazia na clínica geriátrica? Ela era enfermeira? Assim, ela cuidadora? Cuidadora, ela era cuidadora. No caso, ela cuidou de ti esse dia. Então. Cuidou. Não lembro o nome dela, não tenho a mínima ideia. Simplesmente sou muito agradecido pelo fato dela ter sido muito carinhosa. E tu fez um city tour em Porto Alegre? Foi. Né? Conheceu a cidade. Mas tocando, envolvido com a música. Que ano foi isso? Quando tu fez a mochila? O mochilão? Mochila? Deixa eu ver aqui, foi... Tu já tocava? Já tinha banda? Ou era... Cara, na verdade, eu toco desde os 5 anos. Mas a minha primeira banda, que foi com o Samuel, chamava Pouso Alto. Na verdade, primeiro chamava The Wafers. The Wafers. Era a logomarca, era um biscoito mordido. Aquele biscoito waffle, né? Sim. Só que era The Wafers. E aí, essa banda começou em 82. Quer dizer, tem 40 anos que eu toco com o Samuel. Mas o Skank é só 93. Entendeu? Aí, na verdade, 91. O primeiro disco pela Sony que saiu em 93. O disco, esse que saiu pela Sony, ele foi relançado, ele tinha sido lançado independente. Isso, né? A gente fez 3.000 cópias de CD independente. Exatamente, tem escrito Skank. Isso. E a gente lançou ele em 92, no final de 92, novembro. Aí a relação com os gaúchos, né? Miranda foi lá em Belo Horizonte no lançamento. Lançamento não, um show que a gente fez um mês depois do lançamento. E aí eu lembro, a frase que marcou a gente, ele falou assim, cara, você, nessas fotos, vocês têm cara de bundão, cara. Vocês não são bundão igual vocês estão nessas fotos, não. Tira foto nova, cara. Show de vocês é legal. E aí a gente entendeu, assim, um pouco. Falou assim, realmente. E... O Miranda era muito direto, né? Muito. Não, isso sempre foi muito bom. Eu sou desses, assim. Sim. Cara, pode falar o que você quiser, pode me criticar. Eu não tenho problema nenhum, porque, na verdade, eu falo que o amigo é aquele que te dá notícia ruim. Sim. O inimigo é que te dá o tapinha nas costas e fala assim, não, cara, tá legal demais. Tá bom demais. Tá ótimo, parabéns. E esse ensaio ainda tá em algum lugar? Vocês têm essas fotos? Essa as cara fotos de bundão? Isso. A foto de bundão. Pô, o Miranda falou que essas fotos têm que ser muito boas pro Miranda. Tem certas coisas que a gente para no meio do caminho. Mas é legal ele falar isso, porque o nosso show sempre foi muito intenso. Principalmente depois que a gente viu um show do Mano Negra em Belo Horizonte. Teve um projeto que chamava Cargo, em 92. A gente dividiu o palco com eles num estacionamento de shopping que tem lá. E, bicho, a gente ficou apaixonado. Os caras eram demônios no palco. Como é que era o nome do vocalista? Que ele já veio Mano Tchau. Mano Tchau. Cara, ele morou aqui em Porto Alegre, eu acho. Ah, é verdade. Ele tem uma história com Porto Alegre. Morou assim. em Porto Alegre. Tanto que no terceiro álbum, que é o Samba Poconé, que tem partida de futebol e garota nacional, ele participa de 3 faixas. Uma que tem um rap em francês, que é o Sem Terra. Tem uma música em espanhol que ele canta. E Zé Trindade. E então a gente criou essa relação com eles, porque a gente tem um amigo em comum que chama Paco Pigalle. Grande abraço pro Paco, que mora lá em Belo Horizonte até hoje. Um franco-marroquino que apaixonou por uma mulher em Belo Horizonte e ficou por lá. E aí a nossa história no palco mudou muito porque a gente abriu esse show do Mano Negra. Vocês já eram os 4? Sim, o Skank nunca mudou. Sempre, na verdade, somos 5, né? Que é nós 4 e o Fernando Furtado. O Fernando é empresário, né? Claro. Ele é Skank, ele não é empresário, ele é Skank. Então vocês funcionam que nem o Paralamas, né? Exatamente. Igual o Coldplay assim também. É mesmo? Coldplay você vê lá, são 5. Por isso que dá certo, né?
Começa com o mesmo empresário, agora eu tive que falar isso aí. Mas os caras ficam mudando de empresário. O Tonho Meira com nenhum de nós. Ah, com nenhum é? Mas esse caso de vocês... Abraço. Esse caso de vocês, né? Vocês 4 músicos e o Fernando, que juntos desde sempre, e o caso do Zé Fortes com o Paralamas são os mais emblemáticos. São, com certeza. Assim, né? O Coldplay eu não sabia mesmo, assim. Tem um quinto... Tem um quinto elemento, assim, desde o início. Desde o início. Legal. Inclusive, naquele documentário do Coldplay, ele aparece muito. É um cara que começou... Acho que era colega do Chris Martin. Então, quando vocês fizeram o Skank mesmo como uma banda, assim, de garagem, digamos, aquela banda do underground, vamos usar esse termo underground, vocês já tinham o Fernando junto. Já, porque o Fernando, ele veio do Pouso Alto. Eu gosto de falar essa história, porque é o seguinte, Pouso Alto, eu acho que isso é legal, porque às vezes banda, às vezes acaba muito rápido, né? Sim. Mas às vezes da adversidade, você cria uma oportunidade. Inclusive hoje eu escutei isso lendo um livro, para quem gosta de futebol, o livro chama Soccernomics. Legal demais. Que o Cruyff, Johan Cruyff, falava isso, ó. Se tem um problema, às vezes sempre tem uma oportunidade junto. Essa banda acabou porque era eu, Samuel e 2 irmãos, que tocavam baixo e bateria. E esses 2 irmãos, cara, eles dispersaram. E a gente tinha um show do Pouso Alto marcado no Aeroanta, em São Paulo. E o Fernando já era o nosso empresário. E aí a banda meio que desmanchou assim. Nem vou contar a história, porque a história é longa. Ela desmanchou. E aí o Fernando ligou pro... O tempo é teu aqui, tá? Aqui tipo não pode... não te preocupa. Vai lá. Mas aí o Fernando ligou pro Otávio Rodrigues, que era o cara que tinha a quarta-feira no Aeroanta em São Paulo, lá no Lago acho que é Lago da Batata. Da Batata. Isso. E ele falou assim, olha, aquela banda que ia tocar aí, sei lá, mês que vem, em junho, ela acabou, mas a gente já montou uma outra que tem tudo a ver e tal, para lá. O cara falou assim, bicho, confio em você, você resolve. Então o primeiro show do Skank foi em São Paulo, porque a gente tinha uma data no Aeroanta marcada. Então, da adversidade da banda Pouso Alto acabar, a gente já montou o Skank, já bem focado, falou, olha, nós não estamos aqui para brincar, não é uma coisa de adolescente, todos nós tínhamos mais de 20 anos, isso aqui a gente quer juntar grana para gravar o nosso primeiro álbum, então nós vamos tocar na noite de Belo Horizonte para juntar grana para gravar o primeiro álbum. Então na época a gente juntou $10 mil, porque na época, por causa de muita inflação, a gente tocava todo domingo, e às vezes quarta-feira, pegava a grana e guardava, comprava dólar e guardava, comprava dólar e guardava. Então essa foi a grana que a gente gravou o nosso primeiro álbum e nosso primeiro videoclipe, que é de Let Me Try Again. Cara, eu sou economista, eu era analista de sistemas. A gente ensaiava na hora do almoço ou 11 horas da noite. E eu já era casado. Entendeu? O meu sonho sempre foi ser músico. Tanto que para minha ex-mulher, que chegou uma hora ela desistiu, né? Eu falava assim, olha, eu tô aqui, sou analista de sistemas, mas se a música der certo, eu vou. Deixa eu fazer uma parte aqui nessa história, porque eu me lembrei de uma coisa agora, que eu nunca te perguntei isso, vou te perguntar aqui. Tu já tocou como Sepultura? Tu já foi tecladista do Sepultura? Cara, eu gravei 3 álbuns com Sepultura. Mas tu não tocava nos shows? Fiz 2 shows com eles. Um no Dama Choque, em São Paulo, e no Projeto SP. Eu não sei onde é que eu li isso uma vez, cara. Não, porque o Henrique tocava no Sepultura. Eu falei, cara, como assim? Eles eram meus vizinhos. Na verdade, assim, a música durante um tempo em Belo Horizonte era tudo em Santa Teresa, um bairro, né, de classe média em Belo Horizonte. Então, o Clube da Esquina, o famoso Clube da Esquina, é na rua Divinópolis com Paraisópolis. Essa rua Divinópolis, que é a famosa, tem uma esquina lá, tem até uma placa, que é o famoso Clube da Esquina, tem a placa lá. Se você andar 2 quarteirões, é onde eu morava. Minha rua só mudava de nome. Divinópolis vai fazer uma pequena curva, ela se chama, né, Tenente Vitorino, e eu morava nesse quarteirão. E o Fernando Furtado, nosso empresário, morava no mesmo bairro, só que uns 6 quarteirões. Então lá tem Sepultura, o Clube da Esquina, e meio que o Skank foi resolvido. Então vamos montar o Skank num bar clássico que tem lá, que chama Bolão, que é um fim de noite que tem lá. Então se você for no Bolão, você tem lá foto do Lô Borges, você tem disco de ouro do Skank, você tem coisas do Sepultura, tá tudo lá, porque é onde a gente se encontrava. Então, beleza, Santa Teresa tem essa coisa da cultura da música. E hoje tá, de novo, virou uma Vila Madalena, assim, para quem conhece.
os bares, cheio de coisa legal em Santa Teresa atualmente. Então, assim, eu conheci o Sepultura por uma questão de bairro. Por exemplo, o Max Cavaleira bateu campainha lá em casa porque eu andava de skate com eles. Eles são bem mais novos que eu, mas eu andava de skate com eles. Falou assim, pô, me chama de Tunico, porque meu nome é Antônio Henrique. Ô, Tunico, a gente vai gravar um disco? Será que você não pode colocar uns teclados lá? Eu falei, pô, vamos nessa. Que é o que acontece hoje com as novas gerações, sempre tem aquela coisa collab, né? Featuring. Isso, e vai daqui, vai pra lá, e um ajuda aqui, ajuda ali. Nessa época era a história da música independente. Então eu gravei um disco com eles em 87, chamado Esquizofrenia. Claro. Aí depois o Max me ligou e falou assim, Tunico, a gente arrumou uma gravadora americana e a gente precisa gravar num estúdio legal no Brasil. Que estúdio que você indica? Eu falei, cara, bicho, estúdio no Brasil legal é Nas Nuvens. É o estúdio que você olha os discos brasileiros, a maioria, Paralamas, Titãs, o Traje a Rigor, uma galera gravou no Nas Nuvens. Você falou, beleza. Aí eles gravaram o Beneath the Remains, foi gravado no Nas Nuvens, em 89. Aí eu fui lá e gravei com eles. E no ano seguinte, eles gravaram o Arise. Esse já foi nos Estados Unidos. E, cara, eu tava de férias. Aí eu falei, pô, vocês vão gravar vocês vão gravar fora, né? Eu posso ir lá visitar vocês e tal? Ah, Tonico, relax, cara, tranquilo. Aí eles gravaram em Tampa, no estúdio que chama Morris Sound Studios, eu acho que é isso mesmo. Nem tô lembrando o nome do estúdio. Aí eu fui pra lá e eu gravei uma faixa, mas isso é mais de festa. Mas é aquela coisa, né? Você nos problemas ali, na dificuldade, você vai perguntando pros amigos, poxa, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tanto que quando a gente gravou o nosso primeiro álbum, a música mineira tem uma cena local, né? Legal. Um desses caras, que é o Paulinho Pedra Azul, ele nos ajudou. Falou, olha, você vai gravar CD, você tem que masterizar. Mesmo disso, você tem que masterizar. Então, o que é isso? Onde se faz isso? Com quem se faz isso? Ó, o caminho é esse. Duas pessoas que ajudaram, o Paulinho Pedra Azul e o João, que é da Cogumelo. Cogumelo foi um selo da maioria das bandas de heavy metal de Belo Horizonte. O Ratos de Porão gravou pelo heavy metal, pela Cogumelo. O primeiro disco do Sepultura foi, os dois primeiros, eu acho, foram pela Cogumelo, né? Então, assim, você tinha aquela troca de informação, pô, tô falando isso de 30 anos atrás. Então, tem uma cena que funciona, não tem uma cena assim de bandas, assim, uma banda de reggae, tem 4, 5, não tem isso. Você vê que artistas de estilos diferentes se conversam, mas assim, não existe uma sinergia, não, musical não, uma sinergia muito mais profissional e de necessidade do que musical. É verdade, né? Se a gente pega musicalmente, assim. Até porque, pô, eu me lembro quando eu conheci o Skank, assim, é a primeira vez que eu ouvi o disquinho esse, na época. Cara, eu lembro, eu era DJ na noite e tal, e já tocava ali o Let Me Try Again, porque era uma coisa assim, todo mundo conhecia, era uma música super conhecida, só que daí tu ouvia que era uma banda de reggae, né? Mas aí, tipo assim, mas é uma banda de reggae de Minas Gerais, como assim? Sim. Na hora que tu ouve, tu pensa, uma banda, sei lá, uma banda carioca e tal. Não por não, mas preconceito, não tinha nada, tô dizendo assim, não, até porque se tu for ver, depois as coisas vão mudando e tu vê uma banda de reggae saindo aqui do Rio Grande do Sul, que a gente mora tão longe da praia, não tão longe quanto vocês, mas enfim, muitas bandas de reggae, o mercado do reggae ele se distanciou da praia há muito tempo, né? Mas eu digo assim, como primeira impressão, tanto que depois quando vocês vêm com o Calango, né, que é o segundo disco, isso, exatamente. E aí também, tipo, a influência de ska, do reggae, ska, rocksteady, junta todas essas referências jamaicanas, né? Já não fica só no reggae. Né? E vocês gostavam de ouvir isso mesmo? Sim? Olha, é interessante isso, porque na minha, assim, falar que quando eu era, sei lá, 12, 13 anos eu escutava isso, eu falava, não era. Mas o que eu acho que a gente mais gostou dessa característica, dessa referência musical, foi do dance hall, que era o reggae mais eletrônico. Sim. Pô, teclado, não precisa nem falar. Aí, então, assim, o Haroldo também, né? Haroldo batera, então nunca gostou, assim, ele sempre gostou desse lado mais eletrônico. Então, quando veio o dance hall, era uma coisa mais pop.
Claro. E tomou conta no início dos anos 90, demais, né, cara? Os Chabarranks da vida, Maxi Priest. Isso, Shag. E tal. Isso, cara, encaixou de uma forma, assim, muito forte. Obviamente, todos nós que temos a cultura local, né, forte, vocês aqui no Rio Grande do Sul tem isso no sangue, é impressionante, né? A gente fez essa mistura do dance hall, que era a vertente eletrônica do reggae, com referências nacionais, que foi uma assinatura do início ali dos anos 90, né? A gente pode falar aqui, eu estava até vendo aqui, Raimundos, eu não vi nada do Chico Sainz, assim, mas aqui... Mas o Rapa também, né? Tem uma coisa assim, que foi assinatura, pegar uma referência de música internacional e juntar com uma assinatura local, né? Cada um, Raimundos com a história deles, do repente e tal, a gente com o Calango Mineiro ali, o Chico Sainz lá com o Mangue Beat lá e tal, que foi uma assinatura, que vocês aqui no Rio Grande do Sul, vocês sempre tiveram essa coisa do reggae, né? Tanto que o início da carreira do Skank, a gente tocou muito aqui. Sim. O consumo de reggae sempre foi muito grande. A gente fala que a gente conhece as praias, né, do Rio Grande do Sul, né, começando em Torres, vai descendo, até chegar no Rio Grande e tal, né, a gente tocou em todas. Todas. E se for pegar, se a gente for fazer um paralelo com... Pegar os primeiros episódios aqui do podcast que a gente fala, né, meu Deus, eu esqueci o nome da banda do Rastamanos? Rastamanos. Que era uma banda de cover de reggae. Foi a primeira banda que eu trabalhei. Quando eu entrei, e era uma banda de cover. Só que era uma banda de cover que fazia muito show no Rio Grande do Sul. Eles eram idolatrados no interior do Rio Grande do Sul, assim. Eles eram uma banda que fazia um repertório cover, todo baseado nos clássicos do reggae e naquelas coisas que bombavam nos anos 90. O Big Mountain, o Inner Circle, sabe, aqueles hits de reggae, o próprio Cidade Negra. O próprio Skank depois foi colocando músicas no repertório, e essa banda era formada por integrantes da comunidade ninjitsu e da Ultraman. Olha! Entendeu? Então, e foi dessa conexão que quando eu comecei a vender shows, eu vendia show deles, e eu sabia, o mercado cover legal, fazia bastante show, mas eu sempre quis algo a mais. E aí, quando eu conheci as bandas deles de música própria, que eu ouvia aquelas músicas tipo Detetive, Bico de Luz, Ultraman, Detetive da Comunidade, eu pensava, não, é aqui que tá o barato, é aqui que tá o longo prazo, é aqui que tá a vida, né, cara? Isso aqui vai ter uma coisa. Então foi aí que eu comecei a divulgar. Mas a gente falou aqui nos primeiros episódios justamente dessa coisa que, porque, cara, o reggae sempre foi uma febre aqui no Rio Grande do Sul. Os Rastamanos botavam 3, 4, 5 mil pessoas. Eu nunca esqueço disso, cara. Aliás, a gente tem que trazer o Duca Lendecker aqui. Sim. Teve uma vez que tinha um festival, eram 3 bandas lá na Praia do Cassino, em Rio Grande. Num lugar lá aberto, cara, 5 mil pessoas. Era uma banda local, não lembro o nome da banda. Depois era o Cidadão Quem, que já era uma banda que já tinha tocado Rock in Rio, cara. Sim. E encerrava a noite o Rastamanos. Que era uma banda de coisa. O Cidadão era uma ilha, né? Eu tô falando assim, em termos de referências culturais locais, eles eram um pouco diferentes. Sim. Mais, inclusive, sintonizado com o que acontecia em Rio e São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Do que sintonizado com o que acontecia aqui. Sem dúvida nenhuma. O Cidadão, porque... Até porque o Cidadão, ele vem numa entre-safra, digamos assim, né? A gente tem aquele primeiro boom do rock gaúcho lá, do rock grande do sul, que tinha lá Replicantes, Garotos da Rua, Engenheiros, TNT e Defala. Tá? Gravei com TNT também. Os 5 do primeiro disco lá dos anos 80, né? Que daí tem aquele estouro e tal. Porque na época tinha ali toda a função, Cassino Chacrinha, Bolinha e tal. Tudo. Enfim. E aí depois tem um hiato, digamos assim, no Rio Grande do Sul, de cena mesmo, de bombar uma cena. E é nesse meio tempo que o Cidadão Quem surge. O Cidadão Quem, exatamente. Porque o Duca tocava na Bandalheira, que era uma banda que também teve muito sucesso, mas só local aqui. E o Duca, quando ele faz o Cidadão Quem... Tem aquele livro Rock Grande do Sul. Ele escreveu, é um livro. Não, é um disco. Tem um livro. Gauleses e Redutíveis. Esse fala mais até da época dos 90 em diante ali, sabe? Mas é que realmente o Cidadão e o Papas da Língua são duas bandas que vêm ali na primeira metade dos anos 90, digamos assim. E o que a gente trata aqui, a gente fala das bandas... Emerson, não é isso? Oi? Como é que chama o irmão do Serginho? Emerson? Não, cara. Eu não tô lembrando o nome dele. Canta também. Ele tem um irmão que é cantor também. É um cara que faz muito jingle, assim, tem uma voz muito parecida com a do Serginho. Mas é que depois o Cidadão Quem e o Papas da Língua acabam
aproveitando, não me leve a mal, tá, gente? Eu tô falando que vocês aproveitaram o estouro dessas bandas. Não, vocês entraram também na onda de quando todas essas bandas estouraram juntas. Comunidade, Ultraman, Tequila, Acústicos Valvulados, né? Daí o Cidadão e o Papas, porque as bandas dos anos 80 já tinham... Faltou nenhum. É que o Nenhum já tinha o seu mercado nacional. Claro que o Nenhum fazia muito show aqui, mas o Nenhum, desde que estourou nos anos 80, nunca parou de andar o Brasil inteiro. É que até o Nenhum acabou entrando ele foi contratado pelo Plug ali, da RCA, junto na leva das bandas pós-Rock Grande do Sul. Sim. Até legal falar sobre a história do Rock Grande do Sul, porque é o seguinte, Rock Grande foi Plug, né? O álbum, tá. E lá em Minas Gerais, já no final desse movimento do Plug, foi feito um álbum chamado Rock Forte. É verdade. Que foi o mesmo conceito. Porque eles estavam tentando fazer, tipo, essas coletâneas de várias cenas, no caso, né? Lá foram 6 bandas. Tu lembra as bandas? Uma era o Pouso Alto, que aí eu tava lá. O Sexo Explícito não Sexo tava, Explícito, que tem o John, que é do Pato Fu. Sim. Tem o último número, que é meio pós-punk. O baixista... Hoje é comentarista de futebol, que é o Bob. Qual Bob? Comentarista? Bob Faria. Sério? Ele é comentarista da Rede Globo, hoje tá na 98, lá em BH. Teve o Kamikaze, que era uma banda de hard rock maravilhosa. Bateram um monstro, João Guimarães, grande amigo. E teve uma banda que chamava Agência TAS, que era uma banda mais de músicos extremamente competentes, assim, mas que acabou também não dando. Então, era aquela ideia da coletânea com a cena local. Dessa turma toda, nenhuma banda andou. A que andou mais na época foi o Sexo Explícito e tal, mas em compensação tem eu e Samuel, que depois veio o Skank, e tem o John, que depois foi ser o Pato Fu. Teve esse movimento, né, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, né, da gravadora, tipo, vamos mandar um olheiro. Será que foi o mesmo esquema pra mim? Foi o mesmo esquema, tipo, mandar um olheiro pra cá. Chamava o cara. Tadeu Valério? O mesmo. Exatamente. Tadeu Valério veio pra Porto Alegre, veio o Rock Unificado, o festival. Aí ele selecionar as bandas. E aí, como o Nenhum de Nós estava, tipo, ainda estava recém, né, dando uns passos, mas acabou entrando junto, conseguiu o contrato junto, mesmo não tendo tocado no Rock Unificado, nem no Rock Grande do Sul. Então, isso é bem interessante. Então, foi o Tadeu Valério. O Tadeu Valério, eu tentei descobrir onde ele tá. Não achei. Não sei, diz que se converteu, alguma coisa. Eu queria conversar, porque esse cara, ele fez essa seleção dessas bandas. Seria importante. A gente tentou. Muito legal, sabe? Então, ele também foi pra Minas pra escolher. Rolou uma audition lá, tipo, um dia ou 2 dias de audition na época. Audition, assim, pra quem não conhece, assim, colocava tanto de banda pra tocar e o cara escutando. Mas era ao vivo? Foi feito ao vivo? Ao vivo, eu lembro disso. A gente foi no esse estúdio. festival que a Carol falou, o Rock Unificado, cara, era o ginásio gigantinho, lotado pra ver sua banda daqui. Unificado era um cursinho pré-vestibular, não sei nem se existe ainda. Não sei se existe. Sim. Mas enfim, era patrocinado por um cursinho pré-vestibular. E o ginásio que na época... Tu botava ali, cara, era o ginásio. Tu chegou a fazer show no Gigantinho, óbvio, né? Fez lá, né? Não, eu digo assim, tipo, era nos anos 80, nos anos 80 o The Cure tocou ali. A turnê do The Head on the Door, saca? Duas Na época lotadas. do Garota Nacional a gente fez Gigantinho. Vocês fizeram aquele festival da MTV, cara. Fizemos. O Tordesilhas, que foi um tufo aquilo, cara. A ideia era maravilhosa, mas a execução foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Não, a ideia era maravilhosa. Porque é o seguinte, a MTV pegou artistas de renome nacional e os principais artistas da cena de cada país, cara. Mas eu nunca nem ouvi falar. Cara, o Café Tacuba. Sério? Ilia Curiaque e como é que foi? Como é que... Aqui, ó, até arrepio, cara. Nossa! Cara, era sensacional. E como é que deu errado isso? Porque era em Porto Alegre. As pessoas não vão em Porto Alegre se elas não conhecem, entendeu? E ninguém conhecia nenhum dos nomes. Porque aqui, ó, eu me lembro direitinho do Café Tacuba, que eu já conhecia, que tinha um clipe bombadaço na MTV, que o nome da música era No Controles. No Controles, nem sentiros. Cara, eu lembro, era tipo... Pô, e a galera que gostava do hardcore, a gente criou Brujeria em Porto Alegre, mas não rolou. Veio o Café Tacuba, veio o Ilia Curiaque e Valderramas, que eles eram...
Como é que eu vou te dizer assim? Eles eram... Tinha banda venezuelana. Aterciopelados. Terciopelados. Em que ano foi isso? Eu acho que isso foi em 96 por aí. ou 97. Você já tava com o Samba Poconé, então. Já tava bom. Já tava bombado, já tava... Muito. Não, e aí, tipo assim, aí a MTV fez esse festival, MTV Tordesilhas, olha o nome, né? Ah, sim, certo, tipo, né? E aí, eu até não lembro das outras bandas, é que eu me lembro dessas que eram as principais da época, assim, que eu já conhecia. E aí colocou, claro, tinha ali o Skank, o Paralamas tava, a Ultraman entrou nesse festival. Eu me lembro que os guias da comunidade não entraram, eles ficaram putos da cara. E aí o que aconteceu? Não deu ninguém. Porque a galera não conhecia. Lá cabe o quê? 15 mil, é isso? Cara, já fui lá e show com 20 mil. Atrás do eu palco. acho que tinha, sei lá, 5 mil pessoas, 4 mil. No máximo. 3, 4 mil pessoas. E toda uma estrutura de transmissão, porque a MTV transmitiu ao vivo pro Brasil inteiro. É engraçado que eu conheci o pessoal do Café Tacuba, né? O vocalista do Café Tacuba, o cara é baixinho, né? E depois, quando a gente ganhou o VMB, um deles que a gente ganhou 2, eu encontrei com eles em Nova York no prêmio. Porque ganhava o VMB e ia pra lá representar o Brasil. Exatamente, eu encontrei com um cara que é tecladista, grandão. Eu não sei se o Café Tacuba ainda, como banda, tá funcionando. Existe ainda. Existe ainda. Mas eles são sensacionais, assim. É uma assinatura bem peculiar, assim, né? Porque o México, ele tem essa coisa do hard rock, né? Maná, a história do Maná ali, aquela coisa. É um hard rock melódico, né? Coisa. E o Café Tacuba tem nada a ver com hard rock melódico, mas ele tem umas coisas bem intensas, assim, na música dele. Então é legal essa assinatura. Que aí, falando do que você estava me explicando, do que nós vamos falar aqui hoje... Eu tava aqui pensando... 40 minutos de programa, a gente não entrou. Não falamos nada, né? Tá lindo, cara, tá lindo. Essa é a ideia. Se tu tiver tempo, a gente faz 2 episódios. Não, e tu sabe que... deixa eu te contar, Henrique. No começo, eu tinha eu fazia pauta, né? Eu vinha com um roteiro prontinho. Depois virou... Rola melhor assim, né? Depois virou uma conversa, é isso, tipo, porque é legal, cara, rola tu vai muito falando. Melhor assim, cara. Porque eu tinha um roteiro, eu sou jornalista por formação, tipo, um roteiro. Ela se obriga a fazer, né? Eu, tipo, não, na minha cabeça funcionava, não, eu vim aqui, eu tinha o roteiro, o Lelê entra aqui, eu entro aqui, a gente vai falando isso, mas assim, depois eu pensei, tá, não, o Lelê é assim, vamos conversar. Então é isso, tipo, se a gente não conversar sobre isso agora, a gente conversa em outro momento. Então, não, tá tipo, se tu tem tempo, a gente faz 2 episódios, e o segundo a gente fala do Rock Gaúcho, porque tá legal essa tua história. Exatamente. Não, e a gente tem um público nacional que também tá interessado nessas... Tu tá contando histórias que eu, por exemplo, não sabia. Né? Então tem gente que também vai estar assistindo e não sabe, tipo, pô, a tua relação com Porto Alegre, ok, massa, mas tu tá trazendo muitos dados que são bem, bem legais. Essa história que é... Não, é porque o Brasil não é um país de rock. Ponto. Tem uma galera que vai reclamar, vai colocar comentário lá e tal. O Brasil não é um país de rock. Eu digo que desde que a gente começou esse troço que não existe rock gaúcho. A gente briga com... Tá, não, mas depois eu vou perguntar pro Henrique se existe ou não existe. Existe rock no Rio Grande do Sul. Claro que existe. Mas rock gaúcho não. Não, existe. Eu discordo de você. Vai ter briga nesse programa. Eu discordo. Porque se existe um estado... Na verdade, tem dois estados, assim, que isso é natural. Aqui eu até sei por quê. Mas aqui em Pernambuco. Questão identitária, né? Muito forte. Mas assim, aqui... Eu acho que vocês estão mais próximos. Aí eu tô falando, aí é Uruguai e Argentina, que tem rock. Tanto que a maioria dos grandes DVDs dessas bandas gigantescas mundiais, eu acho que quase todas elas gravaram algum DVD em Buenos Aires. Na Argentina, sem dúvida. Sempre lá no Monumental de Núñez. AC/DC, Police. Maior experiência da minha vida. AC/DC live at River Plate. Nossa, imagina. Nem, quer dizer, não imagino. É impressionante. Eu já fui lá ver jogo do Cruzeiro. E eu já tinha visto os Stones lá. Inclusive foi o último jogo. Que eu vi esse DC, o último jogo internacional do Cruzeiro eu vi lá. Porque eu tava em Buenos Aires com a minha mulher. Falei, olhei. Hoje tem jogo do Cruzeiro aqui. Eu vou. Libertadores? Libertadores, foi em 2019. Julho de 2019. O Cruzeiro ganha lá e perde depois do Mineirão, não é? Foi empate. Os 2 empates 0x0, o Cruzeiro perdeu no pênalti. Perdeu nos pênaltis. Em Belo Horizonte. Inclusive, em Buenos Aires, eu vi um show do Coldplay no Gran Rex. No Gran Rex? Isso foi alguns anos antes.
Coldplay no Gran Rex. Eu falei assim, eu ouvi falar. Não, eu tava lá. Mas, beleza, voltando. Aí a história do rock, né? Vocês têm essa assinatura, eu acho que é a proximidade. Os pernambucanos, eu confesso que eu não sei. Gostaria até de entender um pouco mais. Mas, e essa assinatura, por exemplo, aqui em Porto Alegre, eu falo uma brincadeira carinhosa que eu falo o seguinte, se você balançar qualquer árvore, cai 3 guitarristas. Se tu fizer isso no Bonfim ali, meu Deus, cai 9. E 3 bons guitarristas. É verdade. E guitarristas de rock, que entendem. A começar por um cara que pra mim é uma referência, que é o senhor Moica. Que eu falo que é o Keith Richards. Todo mundo é Pampas. Alexandre Moica dos Acústicos Valorosos, que tá num processo de Keith Richardização irreversível, cara. Irreversível. Né? O último show que eu vi do Acústicos Valorosos, cara, eu fiquei impressionado, assim. Eu falei, não, cara, tá demais. Tá realmente demais o troço, assim. E virou pai-avô, né? Não, Foi ter impressionante. filho depois dos 50, né? Aproveitou bem, né, a juventude. A juventude foi até os 49, então. E aí, porque Belo Horizonte teve algumas bandas de rock e tal, mas quando você fala de do negócio música, o brasileiro não é um país, você fala assim, a Rita Lee era rock. Sei lá, no início, tá, mas na hora que a Rita Lee explodiu... É quando ela vira pro pop. Ela vira pro pop. Sim, sem dúvida. Ela e o maridão fizeram belíssimas, né, álbuns pop, assim, de padrão altíssimo. Então, assim, tem Sepultura, tô falando nomes nacionais, eu que gravei com eles. Sepultura faz uma música que é consumida fora do Brasil. Eles, por algum acaso, são brasileiros. Sim. Mas o que eles fazem é uma coisa para fora. Então, quem consegue esse volume, quando você fala assim de Brasil, o Brasil é muito mais consumidor de músicas de estilos mais populares e de pop, mesmo assim, misturando outras coisas, do que de rock, né? E aí a história da contestação também, que é uma assinatura que você escrever em letras, você contestar a sociedade, contestar os valores, que era uma assinatura do rock. Com o passar do tempo, o rock perdeu isso. E aí isso passou principalmente por hip hop. E aí vocês têm bons representantes. Temos. Não tá aqui, mas tipo, eu Ultraman, fiz... né? Ultraman que o Ultraman é um caldeirão, tudo, né? Mas... A própria comunidade tem ali um pouco. Também. Mas é que da Guedes foi o nosso nome maior aqui, né? Então, e aí, conversando muito quando eu e Haroldo produzimos um disco do Acústicos, que tem umas 4 ou 5 músicas que se tornaram conhecidas, que eles foram para Belo Horizonte. Sim, o segundo disco dos Acústicos. Vocês tinham 2 selos aqui, era o Antídoto e o Orbit. Eu não sei por qual selo. Foi o Antídoto. Foi o Antídoto. O Acústicos era Antídoto. Depois... Porque eles lançaram aquele primeiro disco do... Quer dizer, o segundo disco do Acústico. O primeiro é o God Bless Your Ass, eu sempre... que é em inglês. Tá, ok. Eu não conto, eu acabo não contando. Que é a história que o Rafael contou aqui. Essa eu nem sabia. Sim, eles têm um disco que eles lançaram pela Paradox Music. Paradox. Todo em inglês. Todas as músicas em inglês. A virada de chave deles se dá quando a MTV convida eles para gravar um programa chamado Romance MTV. Sim. Que eram versões de clássicos para o Dia dos Namorados. Tá. E aí só que disseram pra eles, vocês têm que cantar em português. E aí eles gravam uma versão de Minha Fama de Mal, do Erasmo Carlos. Aí que começou o amor do... E aí que eles se dão conta... Não, pelo... o amor já existia. Porque eu sou amigo de infância do Malenotti e a gente... pelo Tremendão. A gente ficava... Fora a tatuagem, né? Tatuagem veio depois, né? Não, depois. Mas é que a gente se conhece desde a segunda série. São 42 anos de amizade. E a gente ia pra casa um do outro e pegava os discos do Roberto Carlos, dos pais, das mães, e ficava cantando as músicas, lendo os encartes, né? Ele foi pro lado ele foi pra frente do palco, eu fui pra trás. Mas a virada de chave dos Acústicos se dá nesse momento. Porque daí eles se deram conta assim, não, mas só um pouquinho, a gente tem uma banda que a gente, de rock, e a gente só quer imitar o Ed Cochran, o Little Richards, o Chuck Berry, o Bill Haley, mas não,
Tipo, a gente tem que cantar em português. E eles fizeram aquela versão em português e a partir dali o Paulinho começa a escrever. Entendi. E bota a escrever nisso, né? Bah, o Paulinho tem que... Tu sabe que falaram que a gente tem que... Trazer o Paulinho aqui? Óbvio. Não, claro. E pedido de ouvinte, falar sobre as letras. Vamos combinar que ele é um baita de um letrista. Isso nós vamos falar também. Esses letristas, assim, ó, a gente tem bons guitarristas, mas a gente também tem ótimos letristas, né? Muito. A gente tem ótimos letristas aqui. Eu sempre bairrista. Eu regravei na minha carreira as músicas que eu tô lançando, né, solo. Regravei Paixão, É né? verdade, do Cledir, que tu me mandou. massa. Que é do Cledir. Linda. E é legal que a letra, se você pegar a letra, que inclusive é uma letra enorme. Eles são, não, é uma praticamente redação, um capítulo, né? é um Exato, capítulo de é um capítulo livro, né? Eu ia falar Capítulo de redação, mas não, é um capítulo de livro. Ele não tem explicado na letra, não tem a referência se aquele pergaminho, se ele é de um homem para uma mulher, se é de uma mulher para um homem, ou se pode ser de um homem para um homem, de uma mulher para mulher. Isso eu acho muito legal. Maravilhoso. Maravilhoso. É. Entendeu? Eu lembro que eu até falei isso para ele. Eu falei, cara, que coisa legal, não tem isso. Né? Obviamente que hoje em dia você também não tem letras Sim. tão Longas grandes que a gente assim, não... né? que a música está muito ansiosa, né? Sabe quem é que me contou uma história parecida com essa uma vez? O Dalto. O Dalto me contou que ele batizou a música Pessoa, de pessoa, justamente por causa disso aí. Porque ele queria que aquilo ali significasse algo de uma declaração de amor. Não me interessa. Não interessa. Se é homem, se é mulher, se é... Não me interessa. Ah, que massa. Bom, tu tá falando, né, Cleito Cledir, o Vitor Ramil, né? Se tu vai pegar as letras dele também, é um absurdo, né? É muito foda. A gente tem excelentes letristas aqui. Mas aí é uma coisa que eu falo, que o Brasil é um país muito grande, né? E existem características culturais que são muito locais. Quando você quer fazer um sucesso nacional, eu não estou falando aqui como professor, nem nada disso não, muito mais de experiência. Você tem que respeitar ou tentar respeitar um padrão que seja de fácil entendimento, que seja do Sul, que tem uma assinatura local, né? Vocês fizeram a escolha de ser brasileiros. Isso eu acho muito bacana na história de vocês. A história do Sudeste. Minas Gerais é um resumo do Brasil, porque o sul de Minas Gerais é ligado a São Paulo, tem uma parte que é ligado ao Rio de Janeiro, que é mais próximo ali, Juiz de Fora, alguma coisa, e o norte de Minas, que é totalmente nordeste, por uma questão não só ambiental, porque é muito seco e tal, mas a questão da cultura também, o jeito de se falar e tal. E à medida que você vai subindo, vai mudando. Então a gente que viaja muito e trabalha muito no interior, a gente até brinca, se a gente pegar um cara, igual, por exemplo, a gente tocou numa cidade chamada Presidente Figueiredo, que fica a 100 quilômetros de Manaus. O público, fisicamente, eles têm uma relação muito forte com os índios. Você vê a assinatura. Então, à medida... E isso vai tudo na cultura e os truques, ou o linguajar. Então a gente fica brincando assim, cara, eu gostaria de um dia pegar um cara do interior do Amazonas e um cara do interior do Rio Grande do Sul, lá pro Uruguaiana, né? Aqui pro lado de cá não, lá pro lado de lá, e colocar os dois para ver se eles conseguem conversar. Porque é muito diferente. A forma... vocês têm uma coisa aqui que eu acho que é legal, quando você... Atualmente não tem isso, porque a gente não mexe mais com troco, né? Quanto custa isso? 2,20. Sempre me falam isso. Isso, é do espanhol. Eu fiz um... Entendeu? Porque no espanhol se fala assim. No português, no resto do Brasil, não tem isso. Então a proximidade com outras culturas vai mudando isso. Sim. Então, a história do você, tu... Você e o tu é o principal para mim. Não, e eu senti isso na pele. Então, quando você vai escrever, a forma como você vai se relacionar, né, ou vai compor alguma coisa, existem estas diferenças. Então, eu lembro que eu falava muito com o Rafa e falava com o Paulinho na hora de gravar o álbum. Eu falava assim, olha, a minha experiência, não estou falando que eu estou certo, mas a minha experiência me diz que vocês têm que pensar mais Brasil do que pensar
local. Mas, por outro lado, vocês sempre tiveram, provavelmente por consequência disso que eu estou falando, uma cena local muito forte. Sim. Quando eu falo muito forte, não só o apoio local das empresas, como principalmente o grupo RBS, que tem toda, né, faz o 360, sempre fez o 360 de... Na época tinha tudo, era TV, jornal, rádio. Isso, festival. Ainda tinha o festival. Isso, rádios no estado, né? Por todo não o estado, só no né? estado do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina também. Isso extrapolava, né, para Santa Catarina. E isso sempre viabilizou, provavelmente, a vida e a carreira da maioria desses nomes que estão aqui na mesa. Com certeza. Sem dúvida. Esse projeto que a gente está fazendo hoje existe por causa disso. Né? Porque houve uma cena aqui que um ou outro nome conseguiu ir para o resto do Brasil, a partir do momento que trocou o tu pelo você na composição. Porque se tu compõe uma música no Rio Grande do Sul e tu fala você, e isso entra no ouvido do gaúcho, ele sabe que não é gaúcho. Nenhum gaúcho fala você. Exatamente. Eu sempre trabalhei muito com startup, né? Porque eu na verdade, eu sou economista, era analista de sistemas, larguei tudo porque sempre quis ser músico. E a coisa mais difícil que tem é você mudar a cultura das pessoas. Então, a história do tu e você. É legal você ter por exemplo, quando você vai falar do Brasil, quando fala o tu, você fala assim, é o famoso, esse cara não é daqui. De onde que ele é? Isso. Tá, aí acontece um outro lado. Poxa, esse cara não é daqui, mas é legal isso. Sim. Né? E aí funciona. Por exemplo, Cleiton e Cledir tem isso, eles preservaram isso na letra. Sim. Tá, mas eles tinham todo um pacote em volta muito pop. Todos os arranjos, eles foram gravar no Rio, eles pegaram estrutura de grande gravadora, o próprio Nenhum, alguns álbuns foram gravados, provavelmente, eu não sei, mas tem cara de terem sido gravados no Rio ou em São Paulo. Então você tem que ter eu diria assim, um acabamento. E isso acontece, isso que eu estou falando do Rio Grande do Sul com relação ao Brasil, é a mesma coisa que acontece com bandas do Brasil para fora do Brasil. Porque o Skank rodou a América Latina, rodou a Europa. A maioria dos nossos álbuns, principalmente depois do Samba Poconé... Foi regravado em espanhol. Não, o Samba Poconé, a gente gravou algumas coisas em espanhol. Tem Garota Nacional em espanhol, Sim. Tem Amolação em espanhol, tem Jack Tequila em espanhol, tem Proibido Fumar em espanhol. A gente participou de uma compilação latina, só com bandas latinas, regravando coisas do The Police, que a gente regravou Wrapped Around Your Finger, claro. Só que ficou a letra, a versão Perdido em espanhol. entre os dedos. Estarei prendido entre os Perdido. dedos. Prendido entre os dedos. Que a gente fez isso. Bicho, mas o padrão da gravação, você fala assim, bicho, isso é padrão gringo. Então, é uma coisa que acontece hoje até no mundo atual, quando você fala de plástica de playlist. Então, se você quer entrar numa playlist legal, que tipo de acabamento você quer dar para a sua música? Aí é padrão de mixagem, padrão de produção, altura da voz, como é que você quer fazer isso? Você tem que prestar atenção em tudo isso. Então, uma assinatura que vocês sempre tiveram e que possibilitou a existência de todos esses nomes aqui em cima da mesa, eu pessoalmente acho que isso, de certa forma, tinha uma identidade tão forte de vocês que algumas coisas não conseguiram passar ali a fronteira. A fronteira para o Paraná. Acho que Santa Catarina sempre recebeu isso bem. Sempre. A fronteira para o Paraná. E isso é assinatura, é identidade. Porque vocês têm isso muito forte. Tanto que vocês têm CTG, cara. É o único estado do Brasil que tem isso. Entendeu? Não tem centro de tradições mineiras, não existe isso. Tem o Nordeste, mas aí fizeram um pacote inteiro. Sim. Que o Nordeste tem isso também. Mas vocês têm isso e o Nordeste. E o Nordeste muito menos. Então a identidade de vocês é muito forte. Então, quando eu falo muito sobre o negócio música, é enxergar. Onde se quer chegar? Eu falo muito isso, que
Hoje em dia não existe muito poder do convencimento. É você entender como o outro te enxerga, para ver se você se conecta a ele. Você quer fazer igual o Sepultura, você quer fazer quer ter sucesso internacional? Eles têm que mudar para lá. Eles moraram durante muitos anos fora. Ah, quer gravar? Bicho, os últimos discos do Sepultura foram gravados na Suécia. Eles têm um produtor sueco. Sim. Então, com quem você quer falar? Então, você tem a história do padrão, da forma, produção, acabamento. Aí começa a entrar a história da língua. O português é uma língua muito restrita, mas, em compensação, também dificulta a entrada de outras línguas aqui. Então, cada dificuldade tem o contraponto disto. Então, a gente gravou em espanhol, tá. Mas aí você começa a ver a América Latina. A América Latina é muito legal, mas olha, somos o mercado inteiro da América Latina. É o tamanho do mercado brasileiro. Uhum. Então, se você trabalhar, e é muito longe, cara, é muito longe. Você trabalhar, você vai conquistar um outro mercado que é do mesmo tamanho que o seu. E com uma cultura, você sabe aqui muito bem, muito diferente da nossa cultura. Sim. Tanto que a gente contou a história nos outros episódios aqui, né? Principalmente no caso da Fresno e da Cachorro Grande, que foram duas bandas que eu consegui convencê-los, não. Eles entenderam que eles tinham que sair daqui, se eles queriam uma carreira nacional. E foram as duas bandas que a gente conseguiu tirar daqui, pelo menos no que foi gerido por mim, e que sim, se estabeleceram nacionalmente. Sim. A Cachorro não existe mais, mas o Beto mora em São Paulo, né? Enquanto a Cachorro existiu, eles moraram em São Paulo, desde 2005, quando se mudaram para lá. E a Fresno está estabelecida. Total, né? Mas Fresno é BMG, assim como eu sou BMG. Pô, o Lucas é um cara muito bacana. Ele entende muito bem isso, muito, né? Muito. Sabe muito. Muito, muito. Tem uma letra dele no nosso último álbum de estúdio, que é o Velócia, que é a música do mesmo jeito, a letra é dele. Esse guri é impressionante. Eu sempre letras, soube. Né? Ele é excelente letrista. Faixinha, eu já sabia. Mas sabe, Henrique, isso agora eu fiquei pensando que tu estava falando dessa questão Eu conversei isso muito com o Arthur da Pieve também, essa saída das bandas, essa nacionalização, essa forma de falar, ter um vocabulário mais palatável, mais nacional. E algumas bandas optaram por não ter. Né? Optaram por manter. Escolhas. Exato, são escolhas. Tipo, que eram felizes aqui. Exatamente. Tinham um circuito de show aqui, se sustentavam aqui, tinham as suas famílias aqui. Ou a gente conversou também com o Carlinhos, mas tu pega o mesmo esquema do TNT, a galera que tentou ficar uma época no Rio, mas tinha que vir todo final de semana. Porque os shows eram aqui. Os shows eram aqui, né? Vou contar uma história para vocês. Garota Nacional levou a gente para muitos lugares, né? A gente tocou, não sei se são 16 ou 18 países, foi muito naquela época e tal. E teve nessa época, a gente estava fazendo divulgação, inclusive o Partida de Futebol fez parte da trilha da Copa do Mundo de 98. E a gente fazia muita divulgação na França, ia para lá, fazia programa de televisão e tal. Aí, um programa de rádio, e aí um cara chegou pra gente, o divulgador da Sony de Paris. Falou assim, olha, muito legal, beleza, agora vocês vão voltar pro Brasil, né? Eu preciso de vocês aqui semana que vem pra gente fazer tal, isso. Aí a gente chegou pra ele e falou assim, olha só, primeira coisa, o Brasil não é um lugar muito perto daqui. Né? Segunda coisa, depois que a gente chega no Brasil, a gente ainda tem que pegar um outro voo e viajar 1 hora. Chega no Rio, em São Paulo, a gente tem que pegar um outro voo que demora 1 hora para chegar em Belo Horizonte. E depois que chega em Belo Horizonte, a gente ainda tem que sair do aeroporto e andar mais 1 hora para chegar na cidade. Para chegar em casa, porque o nosso aeroporto é muito longe. Então não dá pra gente ficar fazendo. E outra, não é barato a gente ficar fazendo Belo Horizonte, Paris, toda semana. Então, uma coisa que eu falo muito, que eu tenho um enteado que joga tênis, e ele queria ser tenista e tal, parará, é a mesma coisa assim, o que acontece? Nós somos o fim do mundo.
Tá? A América do Sul é o fim do mundo. Se você olhar o mapa mundial, nós somos o fim do mundo. E o Rio Grande do Sul é tipo o fim do fim, né? A gente tá no cocôzinho do Brasil. Tipo, não acho não. Volto, toda dificuldade tem uma oportunidade. Claro. Sim. Então, assim, se você quer ser artista internacional, não tem jeito. Você tem que sair daqui. É o que a Anitta fez. A Anitta tá fazendo, exatamente. Não tem jeito. Você tem que mudar. E a referência... E aí tem uma outra coisa também. Ela sempre será brasileira. Sim. Inclusive tem um documentário da Jennifer Lopez falando sobre isso. É muito interessante ela falando sobre isso. Fala, olha, eu posso fazer o que for. Eles sempre vão falar que eu sou cubana. Eu sou latina. Sempre vão falar. Posso fazer o que for. Então, assim, se você quer... E no esporte também, os tenistas, eles vão muito para a Espanha. Que o tênis, no caso, é meio centro do mundo. A Espanha é saibro, mais fácil de se aprender. Então, os tenistas vão muito para ali. Porque, vai para os Estados Unidos? Pô, pouquinho. Pará. Agora, o Guga ficava aqui, qualquer torneio que ele tinha que fazer... Imagina, a viagem era muito mais longa. Muito mais longa. Aí você vai fazer o roteiro asiático. Então voltando aqui, né, a história das escolhas. Não, claro, perfeito. O que você quer ser? Você precisa abrir mão de alguma coisa. Você quer correr esse risco? Sim. Na época do Garota Nacional, imagina só, a gente tava com Garota Nacional, o mercado brasileiro era o 6º mercado mundial. A gente vendia muito aqui no Brasil. E aí a gente ia tocar nos países europeus, a gente fez show em alguns lugares para 200 pessoas. Aqui a gente fazia show para 5 mil, 10 mil. Aí você fala assim, eu vou largar isso pra eu ir para lá. E não tinha internet, não tinha nada, cara. Não tinha absolutamente nada. Não tinha ligação internacional. Quer dizer, ligação internacional tinha, mas não tinha celular. Sim. O celular era uma coisa... O celular começou no Scan, eu acho que no 2º ou no 3º álbum. 97, 98 que começa o celular ali. Exatamente. Então, a gente até brincava. Os Estados Unidos não tinha celular, cara. Quando a gente começou por exemplo, Samba Poconé, a gente mixou em Nova York. Aí depois o Siderado, que tem resposta, a gente mixou em Londres. Aí o que tem depois, que é o Maquinarama, a gente mixou em Woodstock, que é um estúdio que era do Albert Groisman, que era empresário, tinha sido empresário do Bob Dylan. Aí depois... a gente já rodou muito, assim, sempre procurando um padrão muito legal, e a gente tinha números de venda suficiente, então a gente falava assim, não, a gente quer. Então, a partir depois do Maquinarama, a gente montou um estúdio. Porque falou assim, cansamos de viajar. Sim. Pelo menos, você viaja o ano inteiro fazendo show. E aí você chega na hora de gravar o disco, você ainda tinha que passar 1 mês, 2 meses, 3 meses fora. Por exemplo, o Maquinarama, a gente ficou 20 dias num estúdio que era dentro de uma fazenda em Woodstock. Então o estúdio é bruxa de Blair mesmo, assim. Saiu do estúdio de noite, no meio da floresta, assim, a gente até brincava um pouco. A casa que a gente estava hospedado era cheia de quadro de Frida Kahlo, só coisa assim de... Os livros e tal, só falando muito de magia negra, a gente falava assim, caraca, bicho... Mas é um descasso, tem muita identidade. Sem dúvida. Muito legal. Foi ali que a gente conheceu. Não é gaúcho, não, mas é quase, que era o Tom Capone. Quase, certo. Né? Quase gaúcho. E então, por que eu tô falando isso tudo? Porque são as escolhas. Sim. Você quer ser nacional? Então você tem que entender como o Brasil fala. Para que o Brasil possa entender a sua música. Recentemente, eu não sei com quem que eu estava falando, até sobre a história da Anitta. Olha, a Anitta trabalhou no Brasil num padrão. A partir do momento que ela começou a ir para a América Latina, ela começou a ter um padrão latino. Sem dúvida. E aí você troca o produtor. Claro. Para ter uma assinatura, uma plástica diferente. Quando você vai fazer música pensando no mundo, você troca o produtor de novo. Claro. Você troca os músicos. Para que... Na hora que a sua música entrar numa playlist do lado de nomes grandes, não tenha diferença. Óbvio. Que seja de mixagem, que seja de masterização, que seja da plástica da música. E essas diferenças são sempre riscos que se correm. Né? Poxa, eu vou gastar mais aqui, vou fazer em tal lugar, será que vai dar certo? Não, eu acredito.
Mais um passo. Poxa, eu estou fazendo isso aqui, será que vai dar certo? Então, o que eu vejo é que vocês sempre, os artistas daqui sempre tiveram um conforto muito grande. Porque vocês tinham um mercado estabelecido aqui e que dava muita segurança. Tá certo, é isso mesmo. Então você ir para São Paulo, você vai conseguir, tendo seu modelo de negócio, vir a Porto Alegre todo final de semana para poder fazer shows e depois voltar? Né? E sempre aconteceu isso não é só na música, que é quando um artista é pequeno, é muito difícil ele virar um artista médio. Porque você vira um artista médio sem ter a receita de um artista médio. E os custos são muito altos para você manter, às vezes, uma banda melhor, uma estrutura melhor, um técnico de som. Sim. E aí, poxa, eu começo a ir para lugares mais longe, então fala assim, não, isso aqui vai ser um risco, então eu vou bancar a parte disso, então eu vou receber menos. Então, eu sempre lembro, cara, eu lembro muito, desculpa te interromper, escolhas. cara, mas eu lembro, a gente tinha muito convite, assim, cara, antes de eu me mudar pra São Paulo com o Cachorro e Fresno, eu lembro na época da comunidade, que a gente recebia convite pra shows fora do Rio Grande do Sul e tinha ali uma graninha, sabe? A conta não fecha, cara. Não fechava, cara. Não fecha. A gente viajava com uma equipe reduzida, sabe? Tipo assim, aí não tinha aqui, nós viajava com cenário, com iluminação, sabe? Tipo, porra, aí chegava nos outros lugares, por mais que a música fizesse a galera levantar e tal, não era a mesma coisa. Mas eu fiquei pensando até, né, Henrique, tu tava falando, não é só na música. Se tu vai pegar na música, mas gravação de videoclipe. Uma diária pra gravar um videoclipe em Porto Alegre. Eu lembro que eu tava conversando isso com a Luciana Tomasi, né, dos Replicantes ali, tudo, né, o Gerbaz e tal. Pra gravar um clipe aqui, uma tarde tu gravava, sei lá, uma diária muito mais barata do que tu gravar, por exemplo, em São Paulo. Sim. Uma diária em São Paulo tu não faz nada, basicamente, assim, é extremamente mais caro do que tu gravar. Aqui, tu grava um filme com uma diária de um comercial de 5 minutos em São Paulo, né? Então essa questão da grana, ela não fecha óbvio. mesmo, né? E aí volta onde você quer chegar, né? Por exemplo, o Skank teve uma facilidade, não é uma facilidade, uma consequência. O nosso primeiro álbum, a gente lançou de forma independente e 3 meses a gente relançou ele pela Sony. Remixamos e tal, lançamos pela Sony. No primeiro álbum, a gente fez 60 shows. No primeiro ano, em 93, a gente fez 60 shows no estado de Minas Gerais. Isso nos deu fôlego para poder fazer o outro salto. Pô, 60 Porque shows. aí a gente adquiriu experiência, a gente se estruturou. Então, quando a gente lançou o Calango, que era o nosso segundo álbum, pô, a gente era uma banda que tinha naipe, apesar de que a gente sempre fez isso do início, mas no início a gente pagava o naipe de metais, pagava o iluminador, pagava todo mundo e a gente praticamente não ganhava. Sim. Mas isso nos deu fôlego para poder, na hora que chegasse o Calango, que foi um disco mais legal, mais produzido, foi do primeiro álbum com o Dudu Marotti e tal, os shows já eram muito bem estruturados. Então a gente tinha grana, a gente comprou sampler na época. Então a gente já tinha computador. Essa história eu gosto de contar. Eu era analista de sistemas. Aí eu cheguei pro presidente da empresa que eu trabalhava e o Skank já estava com a Sony. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, vou te fazer um pedido. Fernando Matos. Já até virou estrelinha, como eu falo. Eu tenho uma banda. Ele falou, não, eu sei. A gente assinou um contrato com a gravadora. Eu falei, não, eu sei. Eu sei que o não eu já tenho. Então eu vou te pedir uma coisa. Ele falou, o quê? Eu preciso de um notebook. Ele falou assim, por que você precisa de um notebook? Eu falei, não, porque a gente toca, faz o show, e a gente precisa disparar algumas coisas junto, e a gente toca junto com algumas coisas que a gente dispara. E isso, a gente precisa de um notebook, tem uma placa controladora, e que dispara alguns equipamentos, bateria, instrumentos que tocam e tal. Mas a gente precisa de um notebook e a gente não tem dinheiro para comprar esse notebook. Então eu vejo aqui na empresa cheio de notebook. Eu
queria saber se você pode ceder para mim um notebook para eu poder usar na minha banda. O cara achou tão cara de pau, tipo assim. Ele falou assim para mim: eu vou te falar uma coisa, Henrique. Você foi muito ousado nesse pedido. Eu falei: eu sei, mas um não eu já tenho. Já tem? Você não vai me mandar embora só porque eu pedi um notebook, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: não, eu vou te arrumar, mas eu não posso te dar. Eu vou fazer um contrato de comodato e vou te dar um notebook. Esse modelo que serve? Ele falou. Eu falei: serve. Foi assim o primeiro notebook do Skank. Tinha uma placa de patrimônio embaixo, Com placa que era Belgo Mineira Sistemas, que hoje faz parte da... Mudou da ArcelorMittal. A gente era a vertical da parte digital, né, do grupo Belgo Mineiro. E a primeira turnê do Skank foi usando um computador que eu pedi na cara de pau pro presidente da companhia onde eu trabalhava. Mas com a cara de pau de pedir o notebook, nós vamos ter que encerrar esse episódio, porque o tempo aqui, o papo tá maravilhoso e nós vamos se obrigar a fazer mais um episódio. Não, eu acho que... O que tu acha, Henrique? Tu fica aí com a gente pro próximo episódio? Não tem jeito de eu ir embora não, gente. Vocês vão ter que me aguentar no próximo. Porra, então fechou. A gente encerra aqui porque realmente o tempo... Cara, o papo tá maravilhoso. Não, a gente acabou falando até de como a gente disse, o roteiro a gente abandonou. A gente vai aqui no flow. Total. Não é o flow aqui. Aqui eu quero ser seu amigo de novo. Tu tá fazendo propaganda de outro... Um abraço pra gurizada do flow. Mas assim, esse é o objetivo disso aqui. É contar histórias, entendeu? A gente se dispõe desde o início a contar a história do rock gaúcho, e eu trouxe o Henrique aqui hoje porque ele tem vínculo com o rock gaúcho, já produziu o disco do rock gaúcho, é amigo dos caras do rock gaúcho, gosta do rock gaúcho. Tocou milhões e... Mas a gente acabou de falar aqui de uma linha do tempo do Skank. E isso serve como documento, está aqui. Total. Porque eu sempre te falei, né? Muito. Eu quero ser seu amigo de novo, não é pra ficar restrito ao Rio Grande do Sul. Claro que não. E talvez hoje a gente já tenha virado essa chave. Eu te mandei mensagem essa semana falando que a gente já tinha virado essa chave aí, total. Fica com a gente, então, para o próximo episódio. Então, a gente volta semana que vem. Ou amanhã, ou tudo só passa pro próximo episódio. Ou só passa pro próximo, depende de quando é que tá vendo, né? Não segura aí e pula pro próximo. Então, valeu. Fechou. A gente fica por aqui nesse episódio de hoje de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, num oferecimento de KTO.com. E a gente volta na semana que vem, ou daqui a pouquinho, ou na próxima hora, sei lá. Né? A gente volta, pronto. Aperta pra frente, vai pro próximo aí, a gente se vê daqui a pouquinho.